Oi, gente, eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje nós estamos aqui para falar sobre mitos e preconceitos sobre as bruxas e sobre a bruxaria como um todo. Eu tô até, gente, aqui ó, com a minha vassoura de bruxa. Já tô aqui porque a gente vai varrer pra fora, vamos varrer, vamos dar uma varrida nesses mitos, nesses preconceitos, pra que ninguém, assim, fique acreditando nessas fake news que rolam em relação à bruxaria, tá? Então tô aqui, ó, equipada com a minha vassoura. Trouxe até, ó, minha vassourinha aqui também, porque fica mais fácil de eu usar aqui, ó. Se for um mito pequenininho, a gente usa essa daqui que é pequenininha. Se for um mito grandão, a gente mete bronca nessa daqui, né? Tô aqui preparada com minha vassoura aqui hoje. A gente sabe que há séculos que as pessoas estão aí espalhando fake news em relação às bruxas, em relação à bruxaria. E isso faz muitas vezes as pessoas criarem rótulos do que é a bruxaria, de quem são as bruxas, do que as bruxas fazem. Então hoje a gente vai aqui esclarecer tudo isso. Vamos derrubar esses mitos um a um. Vamos varrer pra fora esses mitos aí. Vamos falar sobre esses mitos e preconceitos, mas vamos falar de uma forma leve, tá certo, gente? Eu sei que o assunto ele é um pouco mais denso, né, claro, toca em algumas dores, muitas vezes, mas vamos buscar trazer isso com leveza aqui, né, para que a gente lide com isso com leveza também, para que a gente passe por situações, caso você passe por situações assim, você saiba tirar de letra e fique muito tranquilo em relação a isso. Existem essas informações falsas que circulam a respeito da bruxaria, a gente sabe que não é de hoje, né? Essas histórias que colocam as bruxas como as vilãs, né? A grande maioria de nós cresceu vendo as bruxas ali como vilãs nos filmes da Disney, vendo as bruxas como vilãs nos contos infantis, e isso vem desde ali, ó, dos contos medievais. As bruxas são ali as figuras que estão como as vilãs nessas histórias que são contadas por aí. Isso também foi ocasionando, claro, junto com muitas ações do patriarcado, foi ocasionando episódios terríveis da história, como a gente sabe que foi a caça às bruxas na Inquisição, e hoje, ainda hoje, é motivo de intolerância espiritual, de intolerância religiosa por parte de algumas pessoas. Eu sinto, eu vendo, assim, quando eu comparo, quando eu comecei a falar sobre bruxaria e hoje, eu vejo que as pessoas, elas estão cada vez mais abertas. Eu, pelo menos, percebo, na minha vivência, eu vejo as pessoas mais abertas, mas claro que isso não tira o fato de que existem algumas pessoas que ainda têm um certo preconceito. Então hoje eu quero trazer justamente esses mitos, essas pequenas coisas que até muitas vezes confundem quem tá iniciando nesse caminho, que podem deixar as pessoas até um pouco confusas. Eu fiz um apanhado de diferentes mitos de acordo com as perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais, das dúvidas que eu vejo também dos meus alunos, né? Então eu fui fazendo um apanhado de diferentes mitos que chegam muito pra mim, tá? E que eu vejo que são dúvidas muito comuns de quem tá iniciando nesse caminho da bruxaria ou até de quem já deu esses primeiros passos. E aí, pra esquematizar aqui o nosso encontro e ficar tudo bem organizadinho pra vocês entenderem bem, eu dividi esses mitos em dois grupos, tá? Então a gente tem os pequenos mitos, que são aqueles mitinhos pequenininhos, que eu vou até usar aqui a vassourinha pequenininha, são aqueles menorzinhos, né? Eles não chegam a ser prejudiciais às bruxas, digamos assim. Não são aqueles mitos mais difíceis, não são aqueles mitos mais pesados, mas eles acabam causando uma certa insegurança e uma certa dúvida em quem tá querendo entrar nesse caminho da bruxaria. Então existem esses pequenos mitos e existem os grandes preconceitos, né? Que são aqueles que fazem as pessoas muitas vezes terem medo das bruxas, criarem estereótipos do que é a bruxaria. Aqui a gente vai falar desses dois grupos. Eu vou falar tanto dos pequenos mitos como dos grandes preconceitos. E eu vou começar dos pequenos mitos, tá? Vou começar nos pequenos mitos, que eles são mais rapidinhos, né? Eles são mais diretos e retos, então vamos começar com eles, tá bom? Até a gente chegar nos grandes preconceitos. Primeiro mito que eu quero esclarecer aqui hoje. Só mulheres podem ser bruxas. Tem muita gente que chega assim e pergunta: Pri, os homens não podem ser bruxos? Pri, eu sou homem, eu posso entrar na bruxaria também? É só pra mulheres? A pessoa precisa se reconhecer mulher pra ser bruxa? E, gente, isso é um mito. Não existe
existe isso de só mulheres podem ser bruxas. Homens podem ser bruxos também, claro, né? Nós temos diversos bruxos muito famosos na história da bruxaria. Gerald Gardner, Alex Sanders, Scott Cunningham, né? Grandes autores. Existem vários homens que são bruxos também. Pessoas que também não se identificam com nenhum gênero também podem ser bruxas. Pessoas que se identificam com ambos os gêneros também, tá certo? Então, saibam que a bruxaria é um caminho espiritual que embora ela resgate sim esse poder do feminino, o poder do divino feminino, porque enxerga, né? A gente enxerga a Terra como uma mãe. A gente enxerga como uma grande deusa mãe que nos gera, nos nutre, nos acolhe e também pega de volta o nosso corpo após a morte, justamente pra gente renascer. Então esse poder do feminino, ele é um poder criativo e intuitivo e ele tá muito dentro da bruxaria, porque pra bruxaria todos nós temos esse poder do divino feminino pra gente. Todos nós temos esse potencial intuitivo, todos nós temos esse potencial criativo, né? Todos nós temos essa energia feminina dentro da gente também. A bruxaria, ela é pra todos, ela não é só para mulheres, não é um caminho exclusivo para mulheres, não. Algumas tradições, principalmente tradições wiccanas, né, ou wiccanianas, que elas podem ser grupos seletos de mulheres, porque, fizemos aquele clã ali que são de mulheres bruxas, mas isso são vertentes. A bruxaria em si, enquanto um caminho espiritual, ela é para todos, tá certo? Para homens, para mulheres, para todo mundo. E outra coisa, é importante a gente lembrar que a gente usa muito o termo bruxa no feminino também como uma forma de honrar aquelas que foram as mais perseguidas e silenciadas durante a Inquisição, que foram as mulheres, né? A gente sabe disso. Então foi a imagem da bruxa, gente, que foi demonizada, e não a imagem de um bruxo. Então se eu chegar assim, quando você fala a palavra bruxo, das duas uma, ou a pessoa vai imaginar normalmente aquele grande mago no estilo Merlin, né? Uma coisa meio Dumbledore, é um bruxo, ou aquele universo do Harry Potter, né? Mas ninguém pensa no homem velho com uma verruga no nariz, em cima de uma vassoura, fazendo aquela risada, que é a imagem estereotipada da bruxa. Então, a bruxa, ela teve sim, esse estereótipo muito mais pesado. As mulheres foram as mais perseguidas dentro da Inquisição. Foram as únicas? Não, não foram as únicas. Tivemos até sacerdotes que também foram perseguidos, né? De religiões dominantes. Mas a gente tem aí também esse resgate da palavra bruxa também, que inclusive foi uma palavra já criada para demonizar essas mulheres. As pessoas não chegam assim e falam, ai, nossa, esse homem é um bruxo, da forma como elas falam, essa mulher é uma bruxa, né? Quando querem falar mal. A bruxaria tem esse resgate da palavra bruxa, porque foi a palavra em que se bateu em cima. Foi a figura da mulher em que se bateu em cima. Então, quando você resgata essa palavra bruxa, você está resgatando esse poder de chegar assim e falar, olha, aquelas mulheres que foram perseguidas por serem muito sábias, por conhecerem seu corpo, por saberem que ervas usar para diferentes possibilidades, elas foram demonizadas, elas foram perseguidas. Aquelas viúvas que perderam os maridos e ficaram abandonadas e por isso estavam ali na rua, elas foram vistas como bruxas ali. Por quê? Porque o Estado não queria mais cuidar delas ali. Então demoniza, acusa de bruxaria. Então as mulheres, elas foram mais perseguidas. Então o resgate da palavra bruxa, ele é importante. E os homens não precisam se sentir excluídos por conta disso, por a gente estar usando o nome no feminino, tá certo? Não precisa. A bruxaria em si, ela é para todo mundo. A prática da bruxaria, ela pode ser feita por todo mundo, tá bom? Por todo mundo que, claro, tá sentindo a vontade de entrar nesse caminho, né? Tá sentindo esse chamado interno, essa curiosidade de entrar nesse caminho. Homens podem ser bruxos e eu, inclusive, acredito, assim, firmemente que faria muito bem ao mundo se mais homens fossem bruxos e estivessem aí curando esse feminino dentro de si, porque é algo que, sim, beneficiaria muito o mundo. Já varremos o primeiro pequeno mito, que é essa coisa de que só mulher pode ser bruxa. Segundo mito, né? Esse daí é uma coisa que chega muito pra mim no meu inbox. Pri, as bruxas só usam produtos e remédios naturais? Tem gente que acha que bruxa só pode usar coisa que é 100% natural. Isso é um mito. A não ser que você queira. Isso aí é uma opção pessoal sua, tá? Não existe essa obrigação, não. Nas nossas poções mágicas, quando a gente vai fazer ali, eu quero fazer um spray de uma erva, eu quero fazer, quero preparar uma vela. Sim, a gente vai dar prioridade a elementos, a usar todos os nossos ingredientes o mais naturais possível. Por quê? Porque a gente quer que aquela erva, ela reine soberana ali. A gente quer a força daquela erva pura ali. Então, sim, a gente vai priorizar dentro das nossas
suas práticas mágicas, vai tentar ao máximo, tá? Se por acaso você tiver que usar um ingrediente que não é 100% natural, tá tudo bem também, não precisa desse terrorismo mágico não, tá bom? Às vezes o pessoal fica nessa coisa, ai, Pri, eu só tenho um pote de plástico, ai, será que vai dar errado? Não, gente, você vai usar o que você tem, mas a gente vai tentar na nossa magia usar sim esses ingredientes naturais, essas forças da natureza, e nunca com muito exagero, tá certo? Com muita concentração e também usando aquilo que é o necessário, a gente não precisa esbanjar demais, porque esse sim é um caminho de conexão com a natureza, mas não é porque é um caminho de conexão com a natureza que você, eu só posso usar cosméticos 100% naturais, eu só posso usar uma maquiagem que é toda natural, né? Eu só posso comer alimentos 100% naturais, não posso comer nada que é industrializado. Não, gente, isso daí são escolhas pessoais nossas. As bruxas, os bruxos são pessoas comuns, normais, que têm gostos igual a todo mundo, tá certo? Então, assim, não tem isso não de, você tem que só viver das coisas que a natureza dá. Nossa sociedade, ela foi caminhando. Hoje, a grande maioria das bruxas está em um ambiente urbano, então a gente vai estar lidando, claro, com coisas que não são naturais, tá certo? E tá tudo bem. Eu sempre peço esse cuidado pra vocês, que é de não confundir escolhas pessoais com regras absolutas, né? A gente não pode fazer isso. Não é porque, eu sou bruxa e eu gosto só de coisas naturais, que, toda bruxa tem que ser só com coisas naturais. A gente não pode. Tem coisa que é simplesmente escolha pessoal nossa. E essa coisa de doutrinação, de, todo mundo tem que usar a mesma coisa, toda bruxa tem que fazer isso, toda bruxa tem que fazer aquilo, todo bruxo tem que fazer isso aqui. Essa doutrinação vai completamente de encontro, é completamente oposta à ideia de liberdade que a gente tem na bruxaria, de liberdade espiritual que a gente busca dentro da bruxaria. A bruxaria, ela tem isso de, olha, você vai ver aquilo com que você se conecta. Então a gente não vai estar ali só seguindo regra, só seguindo dogmas, tá certo? Não tem isso dentro da bruxaria, tanto que a gente não tem um livro sagrado, a gente não tem uma bíblia da bruxaria, a gente não tem. A gente, pelo contrário, a gente usa livros mágicos. O que são os livros mágicos? São cadernos. A gente vai escrever o nosso livro sagrado. A bruxaria é assim, é a gente que escreve, com base nos nossos estudos, nas nossas práticas, mas a gente que tá ali escrevendo, tá certo? Então o que a gente chama de livro mágico dentro da bruxaria são cadernos. Eu acho isso lindíssimo. Eu sei que eu sou suspeita, mas eu acho isso lindíssimo. E a bruxaria, ela jamais vai servir para substituir a medicina, tá? Eu trago isso por conta desse cuidado com essa coisa de, eu só posso usar remédios naturais. Gente, se o seu médico te passou um remédio, você vai seguir o que o profissional tá te passando. Sim, a gente pode estar buscando alternativas mais naturais para complementar, a gente pode estar aí trazendo esse apoio espiritual, esse apoio energético dentro de alguma cura que a gente quer alcançar, isso é maravilhoso, mas você não é menos bruxa porque você, nossa, eu tô com dor de cabeça e vou tomar ali um remédio de dor de cabeça. Você não é menos bruxa porque você tá fazendo isso. Sim, vai ter dias que a gente vai estar inspirado e vai colocar ali um óleo essencial de hortelã no ambiente, vai tomar um banho mágico também, né? Mas não tem problema você ir lá e tomar o seu remedinho ali que você precisa tomar, que o teu médico te passou, ou então que você tá sentindo necessidade de tomar naquele momento. É importante a gente saber que dá a magia e a bruxaria o lugar espiritual delas e a medicina o lugar da medicina. Uma coisa não precisa competir com a outra, tá certo? Elas vão se complementar. E sim, muitas vezes eu tô ali, poxa, eu tô com uma crise de garganta. Fui no médico, me passou o remédio, eu tô tomando o remédio e eu coloco ali também o meu amuletozinho, minha aventurina, né? Meu quartzo verde ali perto da minha cama, para que eu me recupere mais rápido também. Então eu vou usando em paralelo aquilo que foi receitado pelo profissional e também vou usando os meus próprios saberes mágicos porque eu quero apoio espiritual também para me ajudar nessa cura, né? Ou então acendo uma velinha verde, ou então pego ali, faço um amuleto com cascas de cebola, né? Todas essas são magias de saúde e cura. A magia, ela não vai substituir a medicina. E assim, eu tô falando isso, gente, eu tô batendo em cima disso porque são muitas mensagens que eu recebo que são tipo assim, Pri, eu tomo anticoncepcional, então eu não posso ser bruxa, né? Pri, eu não menstruo mais, então eu não posso ser bruxa, né? Pri, eu não consegui me adaptar com um copinho coletor, então acho que eu não posso ser bruxa. Pri, eu passei por uma cirurgia e eu tive que remover o ovário, eu tive que remover o útero, então eu não posso mais ser bruxa, né? Pri, eu tenho anosmia, eu não consigo sentir cheiros, então eu não posso ser bruxa. E, gente, essa bruxaria que exclui as pessoas e que é cheia de regra, eu não sei qual é, tá? É muito diferente
daquilo que não é a bruxaria que eu conheço, tá bom? Então não tem isso. Às vezes tem pessoas que vão precisar tomar anticoncepcional. Não é porque eu sou uma bruxa que eu não tomo anticoncepcional, que o anticoncepcional eu sei que não dá certo pra mim, que eu tenho que chegar assim pra pessoa e dizer, ah não, se você toma anticoncepcional, então você não pode ser bruxa. Não existe isso, eu não posso chegar e colocar regra. Senão, percebe que eu tô saindo da ideia de liberdade, eu tô saindo de um caminho que eu vim justamente porque é um caminho espiritual de liberdade e tô querendo botar regra na vida do outro. Então sim, é legal a gente ir buscando usar essas forças da natureza no nosso dia a dia, mas a gente não precisa entrar em nenhum radicalismo. E não achem que vocês são menos bruxa porque vocês tiveram que tomar um remédio, porque vocês tiveram que, enfim, porque vocês comeram uma coisa industrializada, tá certo? Não tem isso não. Cuidado com esse radicalismo. Como eu disse, bruxas são pessoas normais, tá certo? Mas que estão aí se conectando espiritualmente com a natureza e usando essas energias a seu favor. E nesse mesmo raciocínio, outra coisa que eu recebo muito também é aquela coisa que, bruxa tem que ser obrigatoriamente vegetariana e vegana, e não obrigatoriamente, tá bom? Existem sim muitas bruxas que são vegetarianas, muitas bruxas que são veganas. Eu, inclusive, acho que isso é bem coerente, realmente, porque, enfim, por motivos aí ecológicos e políticos, mas saibam que não é uma obrigação, tá bom? A gente não é obrigado a ser vegano, a ser vegetariano para ser bruxa, tá certo? Isso aí é uma escolha pessoal, então por isso que eu digo, não confundam escolhas pessoais com regras absolutas, tá bom? Principalmente dentro da bruxaria, que é um caminho de muita liberdade. Outro mito que eu quero trazer aqui, que é, as bruxas precisam morar perto da natureza, ou então ter ali a casa cheia de plantas, cheia de natureza. E esse eu vou dizer pra vocês, gente, esse mito de que as bruxas precisam morar perto da natureza é um mito que eu queria que fosse verdade. Eu queria ter uma casa ali no meio da natureza, eu queria ter uma casa de campo, tá aí no meio das minhas metas de vida, conseguir essa casa no meio da natureza, eu queria bastante. Eu, pessoalmente, eu amo realmente ir pra lugares de natureza, né? Eu não sei se vocês sentem isso, mas uma coisa que eu sinto e que eu observo as pessoas ao meu redor também, assim, fazerem, que é o seguinte, quando a gente quer relaxar, quando a gente quer fazer uma viagem que é para dar uma relaxada, a gente acaba indo para lugares de natureza, seja uma praia, seja um campo, né? E quando a gente vai viajar assim para, não, peraí, deixa eu curtir tal, aí a gente vai para alguma cidade diferente, né? Mas essas viagens que são para a natureza, elas normalmente trazem esse relaxar maior. Por quê? Porque a gente se reconecta. Tudo bem você gostar de estar no campo e tudo bem também você não gostar, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque teve uma vez que eu recebi uma mensagem que era assim, Pri, eu amo a bruxaria, eu amo esses saberes, mas eu detesto ir pro mato. Eu tinha postado uns stories em que eu tava, né, tipo numa fazenda, e eu, gente, eu amo essa natureza e tal, não sei o que, a pessoa mandou mensagem, Pri, eu detesto ir pro mato, eu detesto mosquito. E aí, será que eu não sou bruxa? E, gente, não tem necessariamente a ver isso, tá bom? A maioria das bruxas hoje em dia, elas estão em ambiente urbano. Eu sou uma bruxa que eu amo estar na natureza, mas não necessariamente você precisa amar estar o tempo todo ali na natureza. A bruxaria é justamente uma forma de você se conectar com essas forças da natureza onde quer que você esteja. Se eu tiver aqui, eu tô aqui no meu apartamento. Meu apartamento é no meio da cidade. E mesmo assim, eu tô conectada com as forças da natureza. Por quê? Porque a bruxaria me mostra que eu já sou um retrato da natureza. O meu templo, meu primeiro templo, que é o meu próprio corpo, já faz parte da natureza, já está conectado com esses ciclos da natureza. Então, você tem que lembrar também que dentro da bruxaria, quando a gente fala dessa conexão com a natureza, a gente também está falando de uma linguagem simbólica. Saber essa linguagem simbólica é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma vez que eu estava mostrando o meu ritual de Mabon, que é um ritual que a gente faz quando abre o outono, né? Então eu estava celebrando a chegada do outono. E aí eu recebi uma seguinte mensagem que foi assim, não sei por que você celebra o outono, você tá num lugar que não dá nem pra perceber que é outono, você tá num lugar que é quente o tempo todo. E, gente, por que eu celebro o outono? Porque eu busquei ver o que é que esse ciclo representa na natureza e eu tô vendo o que é que ele representa na minha vida também, né? Então, o que é o outono? O outono são as árvores que estão ali, se desapegando das suas folhas, né? Porque as folhas estão murchando, estão secando e ela tá ali, se desfazendo dessas folhas, está se renovando. Nesse momento em que eu sei que o outono está começando, eu olho para mim, para essa natureza que está dentro de mim também, não só ao meu redor, eu olho para mim e penso,
tudo bem, a natureza tá fazendo isso. Como é que eu posso fazer isso na minha vida também? Como é que eu posso desapegar e me renovar? Então isso é você usar essa conexão com a natureza também através de uma linguagem simbólica, né? Então a gente olhar ali para uma flor e saber que, opa, olha só, eu sou que nem essa flor. Eu tenho meus espinhos e eu tenho minhas pétalas. Eu sou que nem esse mar, que em alguns momentos está com essa tempestade em alto mar, né? Minhas emoções aí super turbulentas, e às vezes está naquela piscininha de águas cristalinas e tranquilas, né? Então é a gente estar usando essa filosofia da natureza, essas lições da natureza para a nossa vida, para fazer a gente refletir sobre a gente mesmo, e para também a gente começar a lidar melhor com as situações da vida, né? A gente chegar assim e pensar, opa, peraí, como é que eu tô sendo nesse momento? Que ciclo tá acontecendo na natureza? Como é que eu posso usar essa energia a meu favor? Então, dentro da bruxaria, essa conexão com a natureza, ela também tá muito em linguagem simbólica, tá certo? E não se esqueçam que vocês podem estar num ambiente completamente urbano. Se você já tem a consciência de que a natureza já tá dentro de você, é isso. Você não precisa estar necessariamente dentro de um campo, não precisa estar nessa casa no meio da natureza, não. Tá certo? Então, só para esclarecer isso aqui para vocês. Outro mito: bruxas só vestem preto. Eu acho que esse aqui eu não preciso nem dizer que é mito, porque já tá autoexplicativo, porque eu tô de verde aqui hoje. E, gente, ser bruxa não tem a ver com o nosso estilo visual, né? Não tem a ver com nossos looks, né? As pessoas acham que, às vezes, não, é bruxa, tem que ser uma vibe meio família Addams, né? Tem que ser meio Wandinha. Não, eu tenho meus dias que eu gosto de estar meio Wandinha, tá? Eu tenho meus dias meio gótica, eu gosto. Mas não é uma obrigação. A gente vai ter os nossos estilos, vai ter aquelas bruxonas que adoram uma calça jeans, outras de mini saia, outras de saião. Se você for geminiana feito eu, você vai querer a cada dia usar uma coisa diferente. Então é isso, não existe isso de roupa obrigatória não. Vocês estão confundindo com outro caminho espiritual, mas não é a bruxaria, tá bom? Agora sim, vocês vão ver que é muito comum esse uso da cor preta de forma ritualística. Então vocês vão ver sim que muitos bruxos gostam bastante de usar o preto. Por quê? Porque o preto dentro da magia, dentro da bruxaria, é uma cor de proteção, é o manto da noite. Eu estou protegido, estou acolhido pela força da noite. E a maioria dos nossos rituais são feitos pela noite, tá? Não é uma obrigação, a gente também tem rituais que a gente pode fazer de dia, mas a grande maioria acaba sendo pela noite. Então, esse uso da cor preta, ele é muito comum sim, tá bom? Mas não é uma obrigação. Isso daí é um mito, não tem isso de que é obrigatoriamente ter que usar preto, não, pra ser bruxa, não. Isso aí é coisa de filme. Outro mito: Pri, a pessoa precisa nascer bruxa, né? Precisa vir de uma linhagem de bruxas. Não, gente. Existe um termo para bruxas que são filhas de bruxas, netas de bruxas, que é bruxa hereditária, né? Ou bruxo hereditário. Então, isso daí não é uma obrigação. Eu, por exemplo, não sou uma filha de bruxa, né? Eu decidi ser bruxa por conta própria. Eu senti essa vontade e eu entrei nesse caminho, né? Então eu senti esse chamado de entrar nesse caminho, essa vontade, essa curiosidade, comecei a estudar, me identifiquei com aquilo, pensei, minha nossa, é muito lindo isso daí, de eu me conectar com os ciclos da natureza, e entrei nesse caminho por conta própria, tá certo? Então não há essa obrigação de você vir de uma linhagem de bruxas, não. Até porque nós estamos numa sociedade que tem bases extremamente cristãs, então é muito comum a gente vir de lares cristãos e depois, opa, gostei aí da bruxaria, achei isso interessante, me conectei com isso, vou estudar mais sobre isso, vou entrar nesse caminho, tá certo? Então a gente pode fazer isso por conta própria. E outro mito também, outro pequeno mito pra gente passar a vassourinha é: bruxas obrigatoriamente têm aí poderes psíquicos e sobrenaturais. E, gente, não necessariamente. Há bruxas que sim, já têm esses poderes psíquicos já bem afiados, mas não necessariamente, tá bom? E há bruxas também que depois se voltam para esses estudos, né? Estudos dessa área de adivinhação, de práticas, assim, mais psíquicas, né? Para aumentar a sua sensibilidade. Mas a gente não precisa ter poderes sobrenaturais, não, tá? Isso aí é bem cinematográfico. Agora sim, uma coisa que acontece realmente, uma coisa que é verdade dentro da bruxaria é que a nossa intuição, ela afina, ela ativa, tá certo? Principalmente quem já tem essa intuição muito aflorada. Então sim, quando a gente entra nesses estudos mágicos, a gente começa a despertar esse contato com as ervas, parece que a gente vai despertando ali aquela bruxona interior, a gente começa a ficar um pouco mais sensível no sentido de perceber a energia de lugares,
Então, poxa, eu tô sentindo que esse lugar aqui não tá muito bacana. Essa pessoa, ela tá um pouquinho mais carregada. Então, sim, a gente aumenta essa sensibilidade. Vocês vão ver que vocês já vão perceber, tipo, opa, aquela minha amiga, você pensou nela, você já sabe, vou mandar uma mensagem, porque provavelmente tá acontecendo alguma coisa com ela, né? Nossa, já cansei de sonhar com amigas minhas, assim, acordar aí, tipo, olha, tá tudo bem contigo? Elas, ai, Pri, você é muito bruxa, como assim? Né? Eu queria falar com você, justamente. Então, sim, isso daí é realmente algo muito comum de se acontecer. A gente vai ativando esse faro nosso, né? Então, essa coisa da intuição, sim, dentro da bruxaria, sim. A gente fica com o radar intuitivo mais sensível, tá? A gente aumenta essa sensibilidade, mas não necessariamente a gente vai estar aí abrindo grandes poderes psíquicos, a não ser que você queira, sim, despertar isso, estudar mais sobre isso e abrir esses poderes psíquicos aí. Então, esses foram pequenos mitozinhos. Agora vamos falar sobre grandes preconceitos, né? Agora vamos falar sobre coisas, assim, que são até mais sérias. Como eu disse, esses pequenos mitos, eles não costumam ser necessariamente prejudiciais para as bruxas, mas os grandes preconceitos, sim. E aquele grande mito histórico que as pessoas, às vezes, assim, ainda acreditam que é as bruxas cultuam o diabo, né? As bruxas fazem algum pacto com o diabo, com o demônio, né? A bruxaria ali, ela tem alguma coisa de demoníaca. Então, acho que as pessoas imaginam aquela cena, né, de filme, que é aquele livro aberto, assim, e você ali assinando o seu nome no livro do diabo, né? Uma coisa assim, meio Black Phillip, mas não, tá? Não é sobre isso. Essa ideia de que as bruxas cultuavam o demônio, ela era muito popular, sabe quando? Em 1450. E aí eu acho muito impressionante que agora, no século 21, ainda tem pessoas que sustentam essa ideia. Assim, isso daí é realmente, assim, inacreditável, né? Mas vamos entender sobre isso aí, vamos quebrar esse mito pela raiz, entendendo o porquê não faz sentido as pessoas acreditarem nisso. E isso é importante vocês saberem, porque se vocês se depararem com alguém que acredita nisso, vocês conseguem explicar, tá bom? Então, essa ideia do diabo não é cultuada dentro da bruxaria, porque a ideia do diabo é uma ideia essencialmente de religiões monoteístas, tá certo? A figura do diabo, que é essa figura do diabo cristão que a gente conhece mais, ela não tá na bruxaria, ela não é da bruxaria. A bruxaria não tem essa crença no diabo. Então como é que a gente vai cultuar uma coisa que a gente nem tem enquanto figura dentro do nosso caminho? Mas vamos entender isso aqui. Lá na antiguidade, né, em algumas mitologias antigas, bem antigas, existia o conceito de daemon, ou daimon, né? Vocês podem escutar isso aí, daemon ou daimon, que correspondiam a entidades antigas que representavam aspectos da própria natureza. Então, assim, por exemplo, da própria natureza humana. Então, quando uma pessoa estava ali muito triste, com a melancolia, dizia-se que, olha só, tem um daimon aí que traz isso daí, essa energia da tristeza, da melancolia, da raiva, da doença. Então, todos esses problemas humanos, muitas vezes, dependendo da mitologia, tinha essa ideia de ter um daimon, né? Um daemon, ou então um daemon. Que esses aspectos, inclusive, poderiam vir para o bem também, né? Às vezes, uma raiva, que é algo negativo, ela conseguia canalizar essa pessoa para o bem de alguma forma. Era através de uma raiva que uma pessoa conseguia, por exemplo, fazer acontecer alguma coisa na vida dela. Algo que, às vezes, parece ruim, às vezes trazia a pessoa para algo positivo, para uma renovação na vida dela. E aí a gente precisa lembrar também que, na maior parte das religiões pagãs antigas, havia o que a gente chama de monismo, né? Elas eram monistas. O que é monista? É quando os deuses, elas são moralmente ambivalentes. Então, por exemplo, se vocês forem ver ali mitologia, vocês vão ver que as divindades, elas vão estar muitas vezes relacionadas ao amor e também à destruição. Um exemplo, Zeus, ele é o deus dos trovões, ele é o grande chefe dos deuses, muito poderoso, mas ao mesmo tempo, quando ele ficava bravo, ele fazia várias coisas que a gente pensa, opa, peraí, não acho isso muito certo não, né? Então, quando você começa a ver as mitologias antigas, você vê que os deuses, eles tinham aspectos de luz e de sombra. Por quê? Porque a gente, tudo na vida é dual. É a mesma coisa que a gente olhar para tempestade. Uma tempestade, a chuva que rega um lugar e faz uma horta crescer, é a mesma chuva que às vezes vai destruir várias coisas. Todas as coisas têm o seu potencial de construção e de destruição. E os deuses,
como eram retrato da natureza, né, eles traziam esses retratos também, e assim seguia o paganismo, né, vendo os aspectos de luz e de sombra de cada ciclo, vendo o que há de bom e há de ruim. Quando a gente chega ali por volta de 600 anos antes de Cristo, tem um carinha que acho que vocês vão lembrar da aula de história do colégio, chamado Zaratustra, lá da Pérsia, né? Ele começa a romper com essa ideia de monismo, né? E começa a estabelecer a ideia de que o mal, ele não pode ser uma manifestação divina. Então não tem como esses aspectos negativos serem algo divino, não tem como. E aí, esse pensamento de Zaratustra, ele vai influenciar diretamente o pensamento monoteísta que vai originar a teologia judaico-cristã. Então, quando a gente fala dessa palavra demônio, ela se origina, né, segundo alguns estudiosos, se origina do termo daemon. Mas essa ideia de demônio, de diabo, do Satã, como ela é feita depois, é algo que a religião hebraica que vai começar a ser influente nessa criação dessa figura, tá certo? Que depois vai ser ainda mais desenvolvida dentro do cristianismo. Por que que só faz sentido dentro de uma crença que é monoteísta? O que é o monoteísmo? É quando você acredita em um só Deus, um Deus onipresente, onipotente, que é bondoso. Se existe esse Deus que é tudo de bom, se existe ele e existem ainda problemas no mundo, precisa ter alguém que vai se responsabilizar, que vai ser o adversário de Deus, que vai se responsabilizar por tudo que é de ruim. Então precisa-se ter a ideia do diabo também. Só que, dentro da bruxaria, a gente vê a natureza como dual. Aquilo que eu falei da tempestade. A tempestade que faz crescer também é aquela que destrói outras coisas. A gente não tem essa ideia de ter um adversário de Deus que é o culpado por todos os problemas do mundo e Deus é o que é o responsável por tudo de bom no mundo, tá? Não existe essa dualidade nesse sentido dentro da bruxaria, tá certo? Existe o aspecto de que todas as coisas são duais e tem aspectos de luz e de sombra. A gente não tem isso de, tudo que é ruim no mundo é culpa de um diabo. Então, sabendo que a bruxaria é esse caminho que é influenciado por antigas crenças pagãs, que tinham essa coisa de ver os dois lados das coisas, os dois lados das forças da natureza, não faz sentido a gente dizer que a bruxaria, ela cultua o demônio. Porque o demônio não é algo que faz parte da bruxaria, certo? Então, essa ideia do Satã não é da bruxaria, não foi a gente que criou e não pertence a gente. Então, não faz sentido. Então, quando alguém chega assim e fala, é a bruxaria do demônio, eu falo, o demônio nem faz parte da bruxaria. Essa figura aí pode fazer parte da sua religião, da minha não faz. Do meu caminho espiritual, vou nem falar religião, porque não é todo mundo que considera bruxaria religião. Algumas pessoas vão ver como uma prática, uma filosofia de vida, né? Mas não faz parte do meu caminho espiritual, né? Pode fazer parte do seu, mas do meu não faz. Então não tem como eu cultuar uma coisa que nem faz parte do meu caminho. Não faz sentido achar que a bruxaria tem culto ao demônio. Não tem sentido achar que a bruxaria tem culto ao diabo. E tem muita gente que acha que a bruxaria e satanismo é a mesma coisa, né? A bruxaria não é a mesma coisa que satanismo. São caminhos diferentes. Inclusive, são dois caminhos que são erroneamente estereotipados também. Eu não conheço tanto sobre o satanismo, mas eu sei que não é também essa ideia que as pessoas divulgam por aí. Existem várias vertentes satânicas também, se não me engano. Mas a bruxaria não tem nada a ver. A bruxaria não é a mesma coisa que satanismo. São caminhos diferentes. E essa ideia do Satã não faz parte da bruxaria. E a bruxaria também não é anticristianismo. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas acham também. Eu sou bruxa, então se ela é bruxa, ela necessariamente não gosta de Jesus. Ela não gosta de Maria. Ela não gosta de Deus. Gente, bruxaria não é anticristianismo. Eu acho Jesus um cara massa. Eu acho ele maravilhoso. Os ensinamentos dele, acho lindíssimos. Eu não sou cristã, mas eu não vou chegar assim e vou dizer, não, esse cara eu não gosto. Não, eu acho lindo várias coisas que ele fala, né? Eu acho Maria maravilhosa. Pra mim, Maria é praticamente uma deusa, né? Ela é maravilhosa, tem um grande respeito e acho lindíssima Nossa Senhora e todas as manifestações dela. Inclusive, acredito que sejam manifestações da deusa também. A bruxaria, ela não é proselitista. Não sei se vocês já ouviram esse nome. Proselitismo é quando a gente precisa estar convencendo os outros de que o nosso caminho, ele é o certo e o dos outros é o errado, né? Então, não, só isso aqui que eu acredito que é o certo. Não, a bruxaria, a gente não tem isso. A bruxaria, ela não é proselitista. Nenhuma bruxa vai chegar assim pra você e vai dizer, não, meu caminho é o certo, a minha deusa é a certa, o seu não existe, o seu é errado. Na bruxaria a gente não tem isso. Na bruxaria a gente acredita que cada pessoa é única, por isso a forma de se conectar espiritualmente é diferente também. A gente é retrato de uma natureza que é múltipla. Olha quanta coisa existe na natureza, né? Então a gente é múltipla, a gente tem múltiplas facetas. A gente não precisa estar convencendo ninguém, a gente não precisa achar que aí todo mundo é obrigado a seguir a mesma
mesma coisa que eu? Claro que não. Simplesmente são formas diferentes de se conectar. Muita gente chega assim e fala, você acredita em Deus? Eu falo, eu acredito. Agora, minha ideia de Deus é diferente. Minha ideia de Deus é uma ideia muito mais que é aquela ideia da deusa, que é a força feminina da natureza, que sim, tem suas energias masculinas também, claro, mas essa força criativa que engloba, que acolhe, né, que regenera. Então, a minha ideia do que é Deus, do que é a força divina, é diferente, mas eu consigo dialogar com outras pessoas, eu consigo encontrar pontos em comum com essas pessoas, e isso é a beleza de a gente ter tantos caminhos espirituais diferentes. E, inclusive, dentro da própria bruxaria, existem várias vertentes. Você vai ver a bruxa moderna, a bruxa natural, a bruxa pagã, né? Então, existem diferentes bruxas aí. A bruxa umbandista, porque há pessoas que fazem práticas de bruxaria e unem com diferentes religiões que elas já têm. Então, a bruxaria, ela é múltipla, tanto que é difícil você definir, né, o que é ser uma bruxa. Tem várias respostas dessa pergunta, né? Então, a bruxaria, ela é múltipla. Ela não tá aqui para ser um anticristianismo, né? Até porque dentro do cristianismo tem muita coisa que veio do paganismo, né? O Natal, a Páscoa, o Dia de Finados. A gente realmente tem isso do respeito à liberdade alheia, né? Aquela coisa do no solo do outro, a gente pisa descalço. E teve uma vez que teve uma pessoa que comentou num vídeo meu, chegou assim, eu tava falando sobre bruxaria, né? E ela chegou e colocou assim, foi até no chat ao vivo, vai encontrar o caminho da Santa Igreja. Você precisa encontrar o caminho da igreja pra parar de falar essas coisas do demônio. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Só que a verdade é que eu conheço o caminho da igreja. Eu não tenho problema de ir até uma igreja e visitar quando for necessário. Se eu for para alguma cidade diferente e tiver ali alguma igreja histórica, eu provavelmente vou entrar, vou olhar as imagens, vou olhar as estátuas, vou olhar aquilo ali enquanto uma construção histórica, vou olhar com muito respeito, não tenho problema algum. Há pouco tempo atrás eu estava ajudando a minha mãe a organizar a primeira comunhão, a festinha de primeira comunhão do meu irmão, e estava lá na missa também da primeira comunhão dele. Não é a minha religião, não é a minha crença, eu não tô ali me conectando, mas eu tô ali respeitando. E eu tô observando também, porque eu sei que a gente sempre tem o que aprender com outros caminhos espirituais. Sou madrinha de vários casamentos que são na igreja, que minhas amigas me chamam, meu irmão me chama. Vou pra missa de 7º dia, se alguém que é muito querido meu falecer, eu vou lá também. Eu não tenho problema nenhum de encontrar o caminho da igreja e estar lá, porque eu consigo respeitar outros caminhos, sem achar que os outros são obrigados a pensar igual a mim. E eu ainda digo mais, eu acho que isso é uma forma de você mostrar que a sua espiritualidade, ela é bem resolvida. E eu não tenho problema nenhum. Se for necessário, eu vou. Se me der vontade, eu vou. Tá certo? Por quê? Porque eu sei que eu sempre posso aprender. Então, eu tenho isso, eu tenho esse pensamento, eu quero compartilhar com vocês de que uma espiritualidade que é bem resolvida, ela não vai se sentir amedrontada em estar em contato com outras. Tá certo? Eu não preciso estar convencendo os outros. Eu tenho certeza que a deusa faz parte da minha vida. Eu tenho certeza que o meu caminho é a bruxaria. Eu já tenho essa certeza. Eu tenho muita firmeza nesse caminho. Não é eu ter que ir numa missa que vai me atrapalhar. Não é eu estar ali num culto que vai me atrapalhar. Se eu tiver que ir para prestigiar o casamento de alguém que eu amo, eu não vou deixar de ir por conta disso. Eu não vou estar ali apontando o dedo e achando errado por conta disso. Eu vou buscar a beleza que tem ali. Porque quem tem a espiritualidade bem resolvida faz isso. Eu acredito firmemente nisso. Então, gente, só tem uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês que me incomoda um pouco, é quando tem aquele discurso de que a mulher veio na costela do homem. Aí eu vou confessar pra vocês, assim, eu não falo nada, eu fico calada, eu fico ali só escutando, mas é aquele momento que eu faço tipo... Esse discurso aí, eu tenho que confessar pra vocês que ele bate um pouco assim no meu coração. Eu falo, como assim? Não... Então isso daí, essa coisa de que a mulher veio da costela enquanto todos os homens vieram do útero de uma mulher, é que eu fico um pouco cabreira, como a gente diz aqui. Mas tô lá, em respeito. Aquela coisa, no solo do outro, a gente pisa descalço, com humildade e com ânimo de aprendiz. Eu sei que em todo lugar eu posso aprender alguma coisa diferente. Então, se eu precisar ir numa igreja, se eu precisar ir no centro espírita, num terreiro, num templo budista, numa roda xamânica, eu vou. E eu não tenho problema nenhum disso. E eu vou estar sempre lá consciente de que eu posso encontrar beleza nesses lugares. Tá entendendo? Porque a bruxa, ela é livre. E ela é livre para ver o que ela quiser e aprender o que ela quiser também. E eu acredito que você conversar com pessoas de outros caminhos embeleza ainda mais a sua espiritualidade. Faz você refletir sobre a sua. Faz você ver por que você escolheu o caminho que você escolheu. Então, para mim, o significado de uma fé forte é você não se sentir ameaçado pelo que os outros escolhem acreditar. A gente tem uma mania de dizer que
que aquela pessoa que é intolerante e religiosa é uma pessoa que tem uma fé forte. É porque ele tem uma fé muito forte, ele é muito fervoroso. Isso não é uma fé forte. Você ser intolerante e religioso é uma fé frágil, é uma fé fraca. É tão frágil que você se sente ameaçado diante de outra possibilidade de crença. É tão frágil que você não consegue dialogar com outras pessoas, não consegue ver outras pessoas, outras possibilidades de crença diferentes sem condenar, né? Sem querer provar que aquela pessoa tá errada, sem querer provar que a todo custo naquela pessoa ali tá errada, né? É tão frágil que teme ser corrompida. Não, isso daí não. Isso daí vai me corromper. Eu não posso ter contato com pessoas que fazem isso porque senão vai ser uma tentação pra mim. Isso é uma fé frágil, porque uma pessoa que tem uma fé forte, ela fica ali, ela não se sente abalada por isso. Que coloca ali como um pecado muito mortal você apreciar, você achar bonito outras crenças, outras culturas diferentes da sua, né? Tem que achar errado, tem que achar ruim. É aquela fé que não se contenta de só você tá ali, de você ter sua fé com o divino, que não se contenta de você ir lá e ter o seu momento de conexão. Você tem que obrigar todo mundo a ter o mesmo momento de conexão que você. Isso pra mim não é uma fé forte. Isso pra mim é uma fé frágil. Quando eu falo que, quando a pessoa chega assim e me manda encontrar o caminho da igreja, eu falo, eu sei o caminho da igreja. Eu não tenho problema de ir lá quando for necessário. E isso não me faz esquecer o caminho do meu altar mágico. Não faz eu esquecer fazer meus rituais. Não faz eu esquecer fazer ali e estar em conexão com a deusa. Não faz eu deixar de buscar as conexões que eu consigo fazer. Opa, peraí, eu acredito nisso. Aquela pessoa acredita naquilo. Como é que eu posso ver? Quais são as similaridades que tem ali? Será que eu consigo encontrar? Então, isso tudo, esse respeito à liberdade faz parte da bruxaria. Nem sempre a recíproca é verdadeira. Às vezes a gente vai encontrar pessoas que não vão entender realmente o nosso caminho. E cabe a gente chegar assim e dizer, olha, o meu caminho, se vocês entrarem nesse caminho da bruxaria, o meu caminho é um caminho que busca o poder da natureza. É o poder da natureza que está aqui. A natureza que não só está aqui no rio, na planta, mas dentro de mim, dos ciclos naturais. E como eu posso buscar viver melhor através deles, usando eles ao meu favor. E respeitando também que, assim como a natureza, as pessoas são múltiplas e vão se conectar de diferentes formas. E isso é bonito, isso não é ruim. E aí, claro que vai ter gente também que vai trazer aquela outra coisa, né? Vai chegar assim e vai falar, mas existem pessoas que fazem rituais para prejudicar os outros. Tem pessoas que fazem magias do mal. Existe em todo caminho espiritual e religioso, vai existir gente que vai fazer coisas para prejudicar os outros. Sempre vai ter. Da mesma forma, você pode ter certeza que vai ter gente que vai estar ali fazendo uma oração pro ex-companheiro, pra ex-companheira, pra terminar o namoro e voltar pra ele. Vai ter. E nem por isso a gente tá aqui dizendo que a oração é algo essencialmente ruim. Não, a gente sabe que a oração é algo que essencialmente é feito pra trazer algo bom pra gente, tá certo? Então, a magia é algo que a gente faz pra transformar uma realidade. Há pessoas que fazem pra algo negativo? Pode haver pessoas que fazem pra algo negativo. Da mesma forma que existem pessoas que vão estar em outros caminhos espirituais e vão fazer aspectos negativos. Você dizer que pessoas que fazem magia para o mal, então esse caminho é errado, é a mesma coisa de eu chegar assim e dizer, tá, então os sacerdotes que cometeram crimes de pedofilia, eles estão representando todos os outros sacerdotes, né? Não foi só ali alguns não, né? São todos, todo mundo é assim. Todos os gurus são assim. Todo pastor, teve pastor que cometeu um crime, cometeu um roubo, todo mundo é assim. Gente, generalizar nunca é bom. Generalizar sempre é um caminho negativo, tá certo? Então a gente não pode chegar assim, pegar ali uma maçã que veio ruim e achar que todas as macieiras só dão maçãs ruins. Não, tá entendendo? É você julgar um jardim todo, uma floresta inteira por uma maçã que você pegou. E dentro da bruxaria, vocês vão ver, né, vocês vão escutar muito a questão da lei tríplice, que é aquela lei do retorno, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente emana pro mundo, volta triplicado pra gente. Então, vai ser muito mais fácil você encontrar uma bruxa que faz magias para aspectos positivos, porque sabe que isso vai retornar pra ela triplamente, do que faz aspectos negativos. Todo caminho espiritual, em sua essência, deve ter o papel de elevar a gente, de tornar a gente melhor. E isso tá na bruxaria também. Todos os caminhos. Cristianismo, judaísmo, xamanismo, budismo, todos são essencialmente para levar você para algo positivo. Se as pessoas fazem algo diferente, não estão cumprindo o sentido espiritual, que é justamente elevar você para algo melhor, para ser uma versão melhor sua. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aí mais seguros, né, em quebrar, em varrer qualquer preconceito. Lembrem-se que a bruxaria é um caminho de liberdade, não tenham medo, tá certo? De mostrar que esse caminho, o que de bom ele tem para você. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, @Diário da Bruxa. Tchau!